Oi, gente, voltamos aqui. A gente está fazendo a segunda tentativa agora da nossa conversa de hoje. Vou chamar, o pessoal está começando a ser notificado, eu vou chamar a Nívia para entrar comigo. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos lá. Muito bem, enviar. E Agora aí, foi. melhorou? Melhorou, nossa, tá bem melhor. Que coisa Maravilha, boa. Eu vou fazer de novo um graças a oi para o Deus. pessoal, boa noite, que está chegando, ou quem está assistindo depois. A gente teve um Sim. problema aí de conexão, desconectamos, voltamos. Nívia está com a gente, Michele. Vamos começar então, né? Começar esse capítulo 8, a família, um controle educacional. Esse tema vai ser, a gente vai abordar vários aspectos relacionados à educação, ensino, sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. Todas essas coisas estão totalmente conectadas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse assunto é que não há desconexão, não há assuntos separados, né? Ensino, sabedoria, educação, temor do Senhor, eles estão totalmente conectados. Então, eu vou passar a bola aí para a Nívia dar o Sim, prosseguimento do nosso bate-papo. tá joia. Então, uma família é um controle educacional. E ela escolheu com muito cuidado essa palavra controle. Ela começa o capítulo explicando por que controle educacional, né? Essa palavra, inclusive, não é muito bem vista na nossa sociedade hoje, né? Ninguém quer se ver controlando nada, ou parece que as pessoas nem podem controlar o que acontece com seus filhos, né? Que é o motivo do capítulo aqui. Uhum. Mas o que ela quis dizer com controle, né? Ela emprega essa palavra no sentido de supervisionar cuidadosamente algum fator importante. E ela exemplifica. O controle da pressão arterial, por exemplo, é controlada pela anotação frequente de suas subidas e descidas, para ter certeza de que não esteja saindo da sua normalidade. Então, é o controle nesse sentido, é um monitoramento que você precisa fazer para garantir que está tudo indo conforme a normalidade, ou conforme aquele fator que é importante, precisa acontecer, né? Então, o controle, nesse sentido, é uma questão de atenção constante de qualquer perigo ou desvio perigoso de um grupo ou outro, de alguma área da vida física, psicológica, emocional ou material. Isso. Então, por que o emprego da palavra controle? Né? Por que a família é um controle educacional? Porque a família é a responsável primária pela educação dos filhos que o Senhor concede a nós, né? Não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade dos avós, apesar de que ela vai falar, ela dedica muitos parágrafos para falar do relacionamento com os avós, e a gente vai chegar lá, mas primariamente a educação o controle, deve ser exercida pelos pais, né? E aqui nesse grupo que a maioria do público do Maravilhoso Despertar certamente são pessoas que já se preocupam com isso, né? Para onde está caminhando as nossas crianças, o que exatamente elas estão aprendendo. Então, se você, inclusive, tem amigas que você tem tentado despertar nesse sentido, mostre o conteúdo para eles, né? Manda, estou perdendo as palavras, é o cansaço já do fim do dia, mas encaminha, né, a live, encaminha assim, as coisas que a gente tem compartilhado, porque esse é o propósito, né, Su? O Maravilhoso Despertar é esse pontapézinho inicial aí, para a gente relembrar de coisas que são bíblicas, que são boas, que são verdadeiras, e a gente quer isso para sua família também. É. Desculpa. Vamos lá, então esse é o controle educacional. Provérbios 22:6, aquele fatídico provérbio
que muitas vezes é mal empregado até dentro das igrejas, né? Quem lembra aí? Quem lembra? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E ela diz, como outros autores que nós temos lido, inclusive em nossa igreja a gente tem aprendido dessa forma, que esse provérbio não é tanto uma promessa, mas é um alerta, né? É um alerta. Esse livro que você me emprestou recentemente, um livro bem antigo, fala sobre correção de filhos, ele coloca até de uma forma bastante interessante, né, que o hebraico seria ensina o menino no seu caminho, ou seja, deixe que ele siga o caminho dele mesmo, pela própria natureza dele, e você vai ver onde ele vai chegar. Ele não vai se desviar dele na velhice, né? Então, assim, mas não é uma promessa, é um alerta, é uma ameaça quase, né? Sim. Não deixe que o menino siga o seu próprio caminho, mas treine ele no caminho da verdade, né? E só para eu completar rapidamente, a Edith traz esse provérbio também no sentido de que a educação precisa ser integral, né? Não é só um ensino formal do português, da matemática, da história das ciências, mas a educação é algo que envolve todo o ser da pessoa, né? Passa pelos fundamentos ali de obediência, de atenção, das virtudes, do caráter, né? E depois isso as habilidades de leitura, de matemática, isso vai sendo desenvolvido em cima deste fundamento. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Pode falar, Sim. Ela fala que o temor ao Senhor, né, é o princípio da sabedoria. Nós temos essa tendência de buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas conhecedoras, mas muitas vezes a gente está totalmente desconectado do temor do Senhor, né, do princípio principal para que isso aconteça. Porque a sabedoria humana, ela é vã, ela é passageira. A sabedoria dos homens, ela não é eterna, né? Aquilo que a gente tem que buscar é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela vai trazer para nossos filhos a sabedoria, né, dessa vida aqui debaixo do céu da forma correta, né? Aí ele vai poder ter o entendimento das coisas que estão acontecendo aqui nessa realidade da forma correta. Então é muito interessante. Esse Provérbios também, ele fala muito sobre isso, né? O caminho que você trilhar na infância tende a ser o caminho que você vai trilhar na vida adulta. Não adianta você deixar passar tempos e tempos, né? Anos e anos se passaram e você depois querer trazer algo para o seu filho, ensiná-lo o temor do Senhor. Não, é desde a terra infância. Isso tem que fazer parte da família, da dinâmica familiar, né? Se a dinâmica familiar tem essa forma de agir, as memórias vão sendo construídas ao redor disso. O ensino vai sendo construído, né? É como se fossem várias camadas que vão sendo adicionadas umas às outras, né? As memórias, os ensinamentos vão ficando guardados no coração, os versículos. E aí você vai estudar uma disciplina de história, vai relacionar com o que aconteceu no tempo da Bíblia. E você está o tempo todo interligando todos os aprendizados, todos esses conceitos que são importantes. Você não está ali tirando um tempo de horário de estudo da Bíblia somente, mas você está trazendo a palavra de Deus, a vida de devoção para todas as áreas da família, né? Muito bom. Isso mesmo, trazer essa cosmovisão bíblica, né, para tudo que envolve a vida da criança. E a cosmovisão bíblica, né, vocês sabem, passam pelos aspectos da criação, queda, redenção, consumação. Então, o que isso tem a ver com a matemática, o que isso tem a ver com a geografia, a gente tem que desenvolver esse olhar também, né? É um processo. Estamos todos nessa caminhada aí, nesse processo. Verdade. Bom, a Edith, então, ela começa a falar do papel da escola. Deixa eu ler um trechinho aqui e a gente comenta, olha. Parece-me que presumir hoje que a escola forneça apenas a educação consiste em ingenuidade total. Uma educação verdadeira pode ser dada na escola e acontece em algumas escolas,
mas também pode ser distorcida de modo a evitar e desligar a curiosidade nas áreas básicas da busca do conhecimento verdadeiro. Presumir que mandamos os nossos filhos para a escola e isso é tudo, equivale a fugir da responsabilidade de nós exercermos o controle, o que mais ninguém vai assumir, delegado a nós de forma direta por Deus como pais cristãos. E aí ela segue, né, que a Bíblia não menciona sistemas educativos, ela não, inclusive a Bíblia é clara no papel do Estado, na sociedade, e em nenhum momento ela dá essa autoridade de educador, né? O Brasil, pátria educadora. Mas em nenhum momento o Brasil, a nossa nação, ou qualquer outro Estado, recebeu essa incumbência do Senhor, a partir da palavra de Deus, de ser educador, né? De prover a educação principal. Uhum. Mas em toda a Bíblia você vai ver pais, né? Pais, instruam, filho, ouça. Filho, não deixa a instrução da sua mãe. Não se desvie do ensino do seu pai. Ouça, incline o seu ouvido com atenção para que o seu pai está ensinando. Incline seu ouvido para a sabedoria. E quem mais vai poder exercer esse controle educacional do que nós, né? Os pais, que conhecemos os filhos. Ela coloca dois exemplos assim, de textos, né, sobre isso, que é o de Deuteronômio 6, que fala de aquilo que nós recebemos e, né, do Senhor, a gente transmitir aos nossos filhos, né, em qualquer momento, assentados, ao levantar, andando pelo caminho, todas aquelas palavras, né, que Moisés está ali falando ao povo, né, depois de tudo que eles passaram, Moisés está relendo, falando novamente toda a lei para o povo, e ele fala da próxima geração que estava para vir, né, dos filhos, a importância deles aprenderem de seus pais a lei de Deus. E a gente também tem o texto de Timóteo, né, que fala que tudo aquilo que ele aprendeu de sua mãe Eunice, né, Paulo fala a Timóteo, lembra de tudo aquilo que você aprendeu, que foi das Sagradas Escrituras que formaram a sua fé. Então é muito precioso ver o papel da mãe, né, e da avó de Timóteo nesse processo de instrução também. E o apóstolo Paulo faz questão de falar o nome dessas pessoas. É muito precioso ver como a influência delas foi fundamental na formação desse jovem líder da igreja, né, que tinha ali toda uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um conhecimento da palavra, das Sagradas Escrituras tão bom, tão firme, que dava a ele essa autoridade de ensino, né? E Paulo, acho que nas cartas de Timóteo ele fala desde a infância, e eu cheguei a ler alguns comentários sobre isso, é desde bebê mesmo, né? É desde bebezinho. Então, quando começar? Comece agora. Comece com o bebezinho na barriga. Comece lendo a Bíblia para ele, conversando com ele, que ele se acostume com o vocabulário bíblico, com o vocabulário cristão, com o ensino verdadeiro. É que muitas vezes nós temos dificuldade com a incredulidade, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, Senhor, me ajuda a crer mais, né? Que a tua palavra é suficiente, é verdadeira em tudo que ela fala. Me ajuda na minha incredulidade, como diz a Bíblia mesmo. E porque a gente está ensinando a verdade. Se é a verdade, é bom. Precisa ser ensinada mesmo, precisa passar aí. E a gente já passou por esse capítulo da transmissão perpétua da verdade, né? A educação passa por isso, né? Com certeza. Olha o que ela fala. Sem dúvida, o ensino inclui a transmissão do relacionamento das palavras às verdades da vida. E inclui também a resposta de perguntas com clareza. Então ela foca muito sobre essa questão de você estar pronto para dar respostas às perguntas dos seus filhos, né? Aqui eu tenho a escadinha de 6, 4 e 2 anos, né? E são muitas perguntas por dia. E isso me confronta demais, porque eu posso estar perdendo assim, já vou, calma, peraí, só um minuto. Mas se eu for tão repetitiva nesse espera aí, eu não vou te responder agora,
ou eles vão parar de me perguntar, ou eu vou estar perdendo oportunidades muito preciosas de ouvir realmente uma pergunta interessante, que pode gerar outras conversas, né? E a Sim. educação ocorre nesse ambiente, gente. A educação, o ensino ocorre nesse ambiente do dia a dia. Não é muitas vezes como a gente espera, né? Que seja todo mundo sentadinho, quietinho. Agora vamos ouvir a instrução da mamãe. Não! Muitas vezes, a maioria delas vai acontecendo: mamãe, 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 né? Então É. vamos lá, o que você precisa? Responda as perguntas com clareza. Achei muito legal essa ênfase que ela dá. E é interessante, né? Como perguntas abrem oportunidades, né? Como abre um mundo Uhum. de momentos com a criança e a busca pelas respostas também podem levar a novas perguntas. E Jesus, né? Ele usava muito esse artifício mesmo das perguntas. Ele, quando os discípulos perguntavam, ele às vezes não respondia diretamente, mas ele também provocava esse pensar naqueles que estavam ouvindo, né? E isso gerava novas oportunidades. Então é muito interessante a gente É, aprender com o próprio Senhor Jesus, a importância das perguntas para passar ali uma verdade, um ensino e aprofundar o vínculo, né? Os vínculos vão sendo formados nesses momentos também, que você talvez não teria um momento para estar ali conversando sobre aquilo. E às vezes você vai ter isso também a partir de outras coisas, como um livro, uma história que vocês estão lendo, ou no momento de aula, algum outro tema que vem à tona. Todos esses momentos são muito importantes para a gente ficar atentos, né? Como você falou, e pedindo ao Senhor paciência também nos momentos de é, agitação, né, da correria, para a gente poder parar e dar atenção, exatamente. né? Muito bom. Só que eu lembrei isso. Você quer colocar o comentário fixado de novo? Para quem tá, de repente, liga aí, saber que a gente caiu, né, e teve que voltar. Tá bom. Eu vou continuando aqui. Educação consiste em conceder ferramentas para aprender. Isso é muito importante a gente relembrar, né? A educação consiste em conceder ferramentas para aprender. E o que a gente precisa ensinar, né? Quais são as ferramentas para a criança aprender pela vida toda? Ela vai aprender a falar, a ler, a escrever, depois as habilidades de resolver problemas matemáticos. Mais ou menos se resume a isso, gente. Com essas habilidades de linguagem e matemática, né, o ensino, as habilidades lógicas, de resolução de problemas, elas vão decolar. Né? E a gente tem visto isso assim com famílias de crianças que têm caminhado já há muito mais tempo do que a gente, aí, crianças mais velhas. Como que essas crianças têm florescido? Porque tem sido dado a elas essas ferramentas de linguagem e das habilidades matemáticas, né? Sim. Então, é algo para a gente pensar mesmo, né? A gente precisa se preocupar em lançar esses fundamentos. Bom, como a Assim, gente já comentou um pouquinho, pode falar. não é o tópico de hoje falar sobre a questão do ensino formal exatamente, né? A gente vai abordar algumas coisas. Mas se você tiver filhos nessa faixa etária, assim, de ensino formal já, 6 anos, né? Às vezes a gente é consumido por uma ansiedade de muita coisa que a gente quer passar, ensinar conteúdo, currículo, ou se a criança está na escola, né? Tem muito conteúdo, muita coisa para abordar. Mas se você puder focar no aprendizado da língua, né? De como a criança lê, como a criança consegue interpretar, como que ela está ali tendo afluência na leitura, no vocabulário, trabalhando na área cognitiva também com o raciocínio, matemática, essas duas áreas sendo muito bem trabalhadas, elas vão abrir portas para todos os outros conhecimentos, né? Você vai dar um livro ali de geografia, né? Um mapa, ou vai fazer uma atividade de experimento. Se a criança consegue ler, interpretar o que é pedido, nossa, ela já consegue fazer um experimento praticamente sozinha, né? Se não precisar ali de muitas coisas difíceis. Então, a linguagem é uma área muito importante para a gente trabalhar mesmo.
E a gente pode fazer isso também a partir, né, como tudo, das escrituras, né? Ler os textos da Sim. Bíblia, memorizar, trabalhar o vocabulário, trabalhar a interpretação daquilo que está sendo lido. É algo que a gente pode, com certeza, usar nesse processo de ensino, né? Sim, com certeza. Bom, e aí ela volta aos fundamentos, né? Efésios 6:1, né? Diz lá, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Gente, se a gente conseguir ensinar uma criança a obedecer, se a gente conseguir, não, mas vamos conseguir, pela graça de Deus. Ensinar uma criança a obedecer é lançar o fundamento principal, segundo as Escrituras, na vida dessa criança. Uma criança que obedece, ela está preparada para aprender outras coisas. Já parou para pensar nisso? Quando chegar lá de 6, 7 anos, que realmente já tem que ficar sentadinha para fazer alguma atividade mais formal, de leitura, de escrita. Se você fala, senta aqui agora, que agora é a hora do seu dever da escola, ou agora é a hora do nosso ensino, da instrução. Ah, não, não vou obedecer, né? Você vai ter que voltar lá nos fundamentos, você vai ter que voltar alguns passos atrás e parar tudo e realmente ensinar essa criança a obedecer. Agora imagina se isso é feito realmente desde cedinho, né? Quando as crianças dão os primeiros sinais de desobediência, né? Do pecado aí do coração aflorando. Você já, opa, vamos corrigir isso aqui. Não é assim que a gente se comporta. Não é essa atitude do coração de alguém que ama o Senhor, né? Vamos lá. E aí ela vai estar pronta no ensino formal, né? Como a Susan falou, a gente se apressa tanto. Ai, quando que ensina as letrinhas? Quando que ensina as cores? Quando que ensina os números? Calma, vamos ensinar os fundamentos primeiro, né? Tá tendo algum problema? Para você tá bem, Bruna? Beleza. Eu tô ouvindo bem, tô vendo bem também a Susan. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô ouvindo bem também. Tá. Se alguém mais estiver tendo É, dificuldades, avisem, né? sim. Bom, é isso. Não sei se você quer complementar sobre essa questão. Não, é isso, é muito importante a base, né? As bases para o ensino, né? A obediência, ela vai ser essencial para tudo que a gente for ensinar para os nossos filhos. Às vezes você vai querer ensinar seu filho algo extra, por exemplo. Ah, vou chamar ele para fazer uma aula de música, uma aula de natação, todos esses tipos de ambientes de ensino, a criança vai ter que ter uma disciplina, ela vai ter que ter uma postura, ela vai ter que responder ao professor, ela vai ter que ouvir a instrução daquele que está ensinando. Então, é muito importante ela ter, não só em casa, uma atitude de obediência, mas em qualquer ambiente. Para ela saber que ela tem uma autoridade ali que vai passar o conhecimento que ela precisa estar apta para receber aquele conhecimento. É claro, com crianças muito pequenas, isso é algo gradual. A gente sabe que crianças muito pequenas estão sendo treinadas, e não é de um dia para o outro. Né? A gente vai treinando, vai corrigindo. A instrução, né, ela engloba, a disciplina, ela engloba a instrução e a correção. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala para a criança, aquilo que a gente faz com a criança em momentos de obediência. Então, essa instrução, correção, eles vão aos poucos, né? A criança vai se quebrando, se quebrantando e ouvindo atentamente ao ensino dos seus pais. Então, não desistam também, né? E procurem bons livros e estudem a palavra. Né? A gente tem muita gente falando sobre esse tema por aí, mas voltem às escrituras. O que a Bíblia fala sobre isso? Converse com pessoas mais velhas da igreja, né? As irmãs aí que já têm filhos maiores, que passaram por isso, como que elas podem ajudar? De repente você tem um filho pequeno que dá muito trabalho e você já não sabe como lidar com aquilo. É uma boa oportunidade para aplicar aí o ensino de Tito 2, das irmãs mais idosas, mais velhas. E busque bons livros com boa teologia, com bom ensino bíblico sobre esse tema. Esse tem que ser a base mesmo, né? O temor ao Senhor e obediência aos pais, porque a obediência aos pais é um meio de graça para a criança alcançar o temor do Senhor.
né? À medida que ela ouve o pai e a mãe ensinando a Bíblia, vamos orar agora, vamos ler a história da Bíblia, vamos ter um tempo de oração, de cânticos. À medida que isso está sendo vivido na família, ela vai crescer nesse temor ao Senhor, em obediência aos pais também, né? Sim, muito bom. Ela também fala sobre uma dica muito interessante, a Edith, nesse capítulo. Ela diz que a gente pode compensar o que não existe na escola. Então, se a escola é muito rígida, bom, lembrando que a Edith morava na Suíça, né? Então, as escolas da Suíça, ela até menciona, por exemplo, a neta dela estava sendo alfabetizada com o mesmo livro que a filha dela havia sido alfabetizada. Então, era realmente um rigor bastante constante, né? Há muitos anos lá no sistema educacional da Suíça. Nós não estamos na Suíça. E nós temos visto mesmo como o sistema educacional tem decaído, né, nos últimos anos, infelizmente. Então ela descompensa. Por exemplo, na Suíça a realidade dela era que as escolas eram muito rígidas. Então em casa ela aliviava, ela dava espaço para criatividade, para o tempo ao ar livre, para as Isso. brincadeiras, para fortalecimento do imaginário, né? A leituras de entretenimento e por aí vai. Agora, na nossa realidade, talvez a gente tenha que fazer o oposto. Se a escola, né, do seu filho é uma escola que o conteúdo é muito rasinho, né, enfim, ele não vai aprender dentro da capacidade que Deus deu a ele, né, para aprender. Então, em casa, você, né, pega mais firme com ele. Vamos aqui relembrar, vamos aqui fazer um pouquinho além, né? Vamos fazer essa leitura hoje aqui, com um nível um pouquinho acima do seu, para a gente ver até onde você pode chegar. Por aí vai. Há que se pedir muita sabedoria a Deus, né, Su? Porque, de fato, a gente não pode esgotar a criança. Sim. E saber também que o tempo que você vai dedicar em casa, às vezes, nesse reforço, com essa compensação que ela fala, vai ser muito menor do que qualquer tempo da escola, porque ele vai estar com você ou com o pai. Então, você vai ter ali uns 20 minutinhos, uma meia hora para reforçar algum conteúdo importante que ele que a escola talvez esteja deixando a desejar. Mas mesmo nesse ambiente em que a criança precise desse reforço, não deixe de expor a criança a um ambiente de criatividade, também para ela desenvolver as habilidades criativas, com artes, com momentos de música, trazer essa leveza também, né? Ela fala que é muito importante. Não sei, eu acho que eu perdi essa. Eu estava tentando achar aqui no livro, mas ela fala sobre isso, né? De você trazer para o ambiente do lar esse ambiente que vai florescer a criatividade da criança da forma correta, dela poder desenvolver novas habilidades e através de histórias, através de coisas manuais, às vezes você vai ensinar sua filha a fazer um bordado, o seu filho vai trabalhar com alguma coisa que ele gosta com o pai, enfim, proporcionar nada que fuja muito, né, da realidade. Às vezes você pensa, nossa, mas para isso eu vou precisar de muito tempo. Não, às vezes é algo que você pode fazer uma ou duas vezes por semana, aí varia cada semana uma atividade, junto com essa compensação também, que ela diz, né, que é muito importante para que a criança ela consiga evoluir com aquilo com a capacidade que Deus deu a ela mesmo, né, para que ela se desenvolva da forma correta. Sim, achei realmente muito interessante. E olha só que legal o que ela fala sobre preparar a criança para um ambiente escolar que de repente vai ser oposto à fé, né? Ela diz assim: é muito importante você conversar com seu filho, por exemplo. Veja, nós estamos entre os poucos no mundo que creem na existência de Deus. Acreditamos que Ele de fato criou o mundo e Adão e Eva à sua imagem. Temos que todo conhecimento não procede do homem, começando consigo mesmo e tentando descobrir tudo. Nós cremos que Deus falou. Ele nos conta o que aconteceu antes mesmo da criação do homem e nos revelou que transformou o universo em anormal,
em lugar da normalidade anterior. E por aí vai, é um parágrafo belíssimo, assim, de um exemplo de um diálogo, né, entre uma mãe e um filho. Olha como é importante, gente, a gente ter uma boa teologia, né? A gente, é, os nossos filhos viverem nesse ambiente, que eles saibam que o evangelho, o cristão vai ser perseguido muitas vezes, né? Nós estamos entre os poucos no mundo que cremos na existência de Deus, conforme diz as Escrituras, né? Então a gente precisa ensinar isso para a criança, você é separado. Por que eu não posso fazer isso? Porque você nasceu num lar cristão. Você é ensinado que o Senhor tem padrões diferentes dos padrões que nós vemos aí fora. Né? Nós fazemos isso porque o Senhor nos pediu, porque o Senhor nos amou primeiro. E por aí vai, enfim, é importante a gente sempre passar isso para os nossos filhos. A gente não crê em algo trivial, a gente crê na verdade absoluta de que o Senhor é o Criador do universo e todo conhecimento flui dele, inclusive a matemática, que um monte de criança tem implicância. Hoje eu ouvi um podcast, depois eu vou te passar, Souza, muito bonitinho, daquele Ask Pastor John, do pastor John Piper. Um menininho de 8 anos escreveu para ele: Pastor John, eu não gosto de matemática. Como eu posso glorificar a Deus com a matemática? E ele responde de uma forma tão bonita. Enfim, muito legal mesmo, muito. E é isso, mas precisa, depois a gente põe a referência. A gente precisa preparar nossos filhos, né, para essa realidade. A verdade e a graça, né? Eles precisam estar preparados para lidar com a graça do Senhor, com a graça de Deus que alcançou, né, por meio de Cristo, e a verdade, né? A verdade que é encarar esse mundo é caído, o homem pecou, o homem deu as costas para Deus, e é isso que a gente vai encontrar, né? Lá fora, a gente vai encontrar pessoas que zombam da fé, e a verdade de Deus não pode ser negligenciada, não pode ser negada, mas a gente pode ensiná-lo também que é um momento dele confiar que o Senhor é a fortaleza dele, que o Senhor não o deixará sozinho, seja qual for a dificuldade, o Senhor estará ao lado dele. Entendam que, né, isso tem me impactado, né, esse entendimento de que em todo momento é momento de ensiná-los a viver essa guerra que nós vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui como peregrinos. Nossos filhos também precisam saber disso. Às vezes vai ser em outro ambiente, um ambiente de escola, um ambiente na rua, um ambiente de um cursinho que a criança frequenta, que ele vai sofrer as tentações e os ataques, né, deste mundo. Então, se ele desde pequenininho já souber, né, que cristãos sofrem perseguição, então, por exemplo, você pode incluir na sua lista de oração: vamos orar pelos cristãos perseguidos. Existem cristãos nesse momento que estão sofrendo, sendo separados de seus pais, filhos separados de suas mães. Vamos orar por eles. O sofrimento não pode ser algo que surpreenda os nossos filhos na vida, porque eles precisam saber que o cristão ele vai passar por momentos de sofrimento. Então, desde da pequena idade deles, eles podem ser expostos a essas situações. E quando uma situação assim acontecer, de seu filho sofrer algum tipo de pressão, zoação, na escola, aproveite essa oportunidade para falar do Evangelho, né? Falar: olha, filho, essas pessoas não amam a Deus, eles não conhecem, eles não sabem do que falam. Mas olha que preciosa a palavra de Deus. Aí pega a Bíblia, lê um salmo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos guia em pastos verdejantes. Então, não faltam oportunidades para a gente proclamar a verdade de Deus para eles, né? E essa consciência de que o mundo é mau, sim, o mundo, né, tem os efeitos da redenção num mundo caído. E esse mundo caído expressa maldade, expressa arrogância contra Deus, né? Às vezes a gente vê crianças ali que tem um choque quando crescem e vão para a faculdade, começam a enfrentar: nossa, mas olha, todo mundo aqui fala contra Deus, o ateísmo. Isso não devia ser um choque para um jovem cristão.
Ele devia esperar por isso, Sim, estar pronto ali para proclamar a fé dele nesse ambiente, né? Uma boa fé bíblica, com uma boa teologia, e ele poder argumentar, dar razão à fé dele nesse ambiente. Mas muitas vezes nós, como pais, falhamos nessa base, nesse preparo, nessa fase de infância. A gente protege demais, a gente evita falar sobre isso, né? É claro que à medida que a criança amadurece, a gente vai informando da forma correta, mas não podemos ser ingênuos e achar que ele vai chegar lá e, oh, as pessoas aqui não acreditam em Deus como na minha igreja. De forma alguma. exatamente. Sim. E nossa fé não é irracional, né, gente? Nós temos motivos de sobra para explicar a nossa fé, a razão da nossa esperança, né? E a gente precisa sempre conversar sobre isso com os nossos filhos. Muito bom. É, ela continua, então, dizendo que o sistema de controle educacional, a família, é uma carreira de longa duração. Como todas as carreiras, leva tempo. Leva Uhum. tempo conhecer os nossos filhos. Leva tempo conhecer quais são as necessidades deles. Leva tempo saber o que a gente precisa compensar. O que eles estão aprendendo com outras influências. O que eu preciso corrigir. O que eu posso dar mais. O que eu posso retirar. O que eu devo retirar. E por aí vai, né? Então a gente precisa ter sempre essa consciência que educação de filhos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Uhum. É de fato uma maratona. A gente vai caminhar ali lado a lado, contando com a graça do Senhor. De vez em quando a gente tropeça, nós nos levantamos e com o Senhor nós continuamos. Nós corremos ao lado de outras pessoas, né? A gente já falou sobre isso até em outro capítulo. Tenha pessoas com que correr juntas, né? Na Uhum. nossa igreja, e algumas meninas estão aí até participando ativamente, nossas encorajadoras aí das lives, são amigas muito queridas com quem a gente convive. Algumas não têm filhos e caminham conosco e são boas influências para os nossos filhos. E é um prazer tê-las na nossa vida, assim, de verdade. Nesse controle educacional, a gente fala, com ela o meu filho pode andar. Com eles, o meu filho pode andar. Com aqueles, o meu filho pode andar. Então, assim, pense nos relacionamentos que o seu filho pode ter e deve ter. Ele vai crescendo. Eu fico pensando assim, quando minha filha for adolescente e ela tiver dificuldade numa área e de repente ela tiver inibida de me contar alguma parte, eu quero que ela conte para fulano, quero que ela conte para aquela irmã, para aquela tia. Porque eu sei que aquela pessoa vai ter uma resposta cristocêntrica, uma resposta que vai satisfazer o ensino que nós temos procurado dar. Então, busque relacionamentos, pessoas com quem caminhar, né? A gente não caminha sozinho, graças a Deus, graças a Sim. Deus. E lembrando que em todos esses relacionamentos, né, como a gente viu, as influências vão moldando e formando aquela pessoa, né? Então, às vezes você vai ter alguém na sua igreja ali que, como a gente tem aqui, né, um querido irmão que gosta muito de falar de mapas, gosta muito de falar de história, e o meu filho pode ficar Uhum. horas falando com ele. Ele ama ouvir e ama ficar ali e pergunta aqui, pergunta, mas o que aconteceu? E esse irmão conhece todas é, as localizações do tempo da Bíblia, onde estava aqui, onde aconteceu ali. Gente, é incrível porque é um aprendizado que ele está recebendo. Mas isso não é só o aprendizado. Existe ali um carinho sendo trocado, existe ali um falar do Senhor, um aprendizado sobre Deus, e um vínculo, e o ouvir, e a autoridade daquele que é mais velho, instruindo o que é menor. Tudo isso é um ensino, né? Então, encoraje, às vezes, seu filho a ter esses relacionamentos com pessoas mais velhas ali, que você pode chamar, convidar para estar junto de vocês, e você sabe que aquela pessoa experimentou algo muito único na vida dela. De repente, ela participou de uma missão do exército em uma área muito diferente, e você pode... Conta para o meu filho como foi aquela viagem que você fez, como foi passar dias na floresta, e aí o seu filho vai poder ouvir aquelas experiências únicas que você não pode passar, você não viveu. Mas ele vai aprender de alguém que
que teme ao Senhor ali, que tem como instruí-lo, trazendo um conhecimento a mais, né? Então isso é muito precioso. Sim, vou até pular uns tópicos que eu ia falar antes, mas eu vou ler um trechinho sobre isso que você comentou agora. Aí a gente pode desenvolver, que é muito precioso. Diz assim, olha, receber educação significa conversar com o professor de História da Arte quando estiver andando por um museu de arte. Conversar com uma assistente do dentista e ver como ela mistura alguma massa. Conversar com o açougueiro para descobrir o que significa carne dependurada. Pegar carona com o maquinista do trem para saber como é o trabalho. Conversar com um pescador experiente sobre o que ele pesca e como conserta as redes. Educação é observar um escultor, aprender a criar bichos de seda, colecionar selos ou pedras com pedacinhos de minerais nelas. Educar-se é algo mais profundo que frequentar a escola. É preciso receber uma influência maior que é exercida por um professor. Além disso, é necessário manter o controle constante para verificar se o pequeno navio trafega no rumo certo. Gente, que coisa linda, não é? Esse capítulo, quando eu li há um tempo atrás, me inspirou tanto. E eu me lembro que no dia que eu li esse capítulo, eu levei minhas filhas para a Cine. E aí elas estavam brincando, aí ali do lado tinha uma menina lutando boxe, que as academias estão fazendo atividades ao ar livre, né? E aí elas ficaram olhando. E aí uma delas, a Amanda me perguntou, mamãe, a gente pode ir lá falar com ela? Eu queria ver a luva dela. Eu falei, vamos, mas eu só falei vamos porque eu tinha lido esse capítulo, né? Tava super inspirada. E nós passamos lá, oi, tudo bem? Ela, oi. Eu falei assim, essa aqui é a Amanda e a Marina, elas estão interessadas em saber um pouquinho mais sobre o que você está fazendo, essa atividade esportiva. Gente, a menina deu uma atenção para as crianças, falou sobre a luva, falou por que ela gosta de lutar boxe, falou quem era ela, e, puxa vida, foi uma conversa de muitos minutos, assim, que a gente ficou aí, eu olhando assim, super inspirada, gente, que coisa linda, elas estão aprendendo, né, então, dê essas oportunidades, dê essas chances, né, para os seus filhos, assim, aprenderem com outros adultos, de confiança, com você, que você esteja ali também observando e monitorando, né, o controle educacional, o que eles estão ouvindo, para você sempre dar esse fundamento cristão para o que eles estão aprendendo. Né? E a gente deve ter muitos outros exemplos, né? Você também deve ter exemplos aí. Nossa, a gente se surpreende com as conversas no Uber, né? Com o motorista. Uhum. É tão natural, assim, começam as perguntas e eu fico às vezes só ouvindo o que que meu filho vai perguntar, qual é a troca de informação. E aí começa, e fala aqui, fala ali. Teve um dia que ele conversou tanto com o motorista, no final ele falou, mamãe, ele era muito legal, né? Falei, filho, muito legal. E a gente fica ali ouvindo e vendo assim, a interação deles com outras pessoas. Gente, isso é tão especial para a formação deles, né? Como pessoas que sabem ouvir e entender as histórias, que cada pessoa tem uma história para contar, cada pessoa tem uma experiência que pode agregar, pode trazer algo de interessante, né? E é muito legal, assim, a gente precisa ter esse controle de estar perto ali, atento, caso alguma coisa, né, o navio saia do rumo, a gente pode ali ajustar, mas ao mesmo tempo dar certa liberdade, assim, para as coisas acontecerem. Né? É um bom exercício para a gente ser intencional. Sim. E agora a gente sempre fica à busca, né? Tem uma amiga que está ouvindo a live que a gente já cantou ela. A gente pode ir na empresa do seu esposo para as crianças aprenderem no setor que ele trabalha, que interessante e tal. Enfim, são essas oportunidades riquíssimas, né? Que a gente está provendo educação, a gente está provendo aprendizado, né? E graças a Deus por isso. Olha o que ela fala sobre os avós, né? Os filhos precisam de avós em tantas coisas diferentes, como continuidade com o passado, conforto para o presente e um sentimento especial por ela ser mãe de sua mãe ou do seu pai.
e por este ser pai de sua mãe ou de seu pai. Existe segurança em um avô e uma avó dizer: antigamente eu fazia isso com a sua mãe. Ou eu li essa história para o seu pai. Entretanto, muito além de todas as outras coisas úteis por ter avós perto, existem vantagens educativas. É ridículo sempre achar os meninos têm que sair e brincar, vão ficar entediados aqui dentro. Não, os filhos precisam da chance de ouvir os avós contarem as experiências deles, coisas hoje só conhecidas pelos livros de história. Não faz a gente pensar, né? Quanto tempo a gente desperdiça entretendo as crianças, dando coisas para as crianças e contar uma história tão mais legal, gente. Ouvir uma história para uma criança é tão mais maravilhoso e interessante. Então aproveitemos isso, assim, vamos resgatar isso do sentar à mesa e ouvir histórias, de sentar no colinho da vovó, do idoso, né? De uma tia, de alguém próximo, e ouvir, né? Ela menciona que o pai dela tinha acabado, quando ela estava escrevendo, acabado de completar 99 anos, o pai da Edith Schaefer. E eles perguntavam para ele, né, como era a China. Lembra, a gente já falou, ela nasceu na China, seus pais eram missionários lá. Como era na China? Como o senhor aprendeu a língua? E ele ensinava, né, o idioma. Ele falava, na minha escola eu tinha que aprender grego. Ele viveu no final do século XIX, né? Olha só que interessante. Então, não desperdicemos as oportunidades, né? Se seus filhos ainda têm bisavô, bisavó, aproveite a chance para eles terem contato com essa riqueza de história na cabecinha dos nossos vovôs aí, né? Eu queria até compartilhar que a gente teve uma época, moramos longe da nossa família, alguns anos, né? E nesse lugar morava perto da gente uma brasileira também, conhecida da nossa família, que já tinha uma idade assim, como se fosse, né, da minha mãe. Então, os meus filhos cresceram chamando de vó, vó do coração, né? E essa pessoa era muito querida, muito próxima da nossa família, ela assumiu um pouco esse papel de vó. Na época, os meus filhos não tinham contato, né, com os meus pais, nem com os pais do meu marido, pela distância, né? E ela teve um papel tão importante na vida deles, porque principalmente do meu mais velho, porque ela falava de igual para igual, sempre falou de igual para igual. Nunca infantilizou, nunca sempre conversava, ouvia as perguntas, respondia. Eu acho que essa forma dela ouvir e falar, sempre valorizando e tratando sempre de uma forma muito tranquila, fez com que ele despertasse muito o desejo de falar com outros adultos. E ele via assim os adultos como mais alguém para eu conversar, mais alguém para eu brincar, mais alguém para eu ouvir, né? E essa pessoa teve um papel muito importante para a gente, né? Então, às vezes você não vai ter ali uma avó, talvez já tenha falecido, né? Os avós, mas com certeza em algum ambiente, às vezes até da igreja, você pode olhar para alguém ali que pode ser essa inspiração para os seus filhos, que você pode trazer para mais perto e naturalmente desenvolver esse vínculo com eles e trazer perguntas, momentos para conversa. Então é legal assim esse papel de instruir, né, de ensinar e trazer coisas que nós não vivemos, as gerações anteriores viveram e tem para passar também para eles, né? Sim, muito bom. E então vou ler mais um trechinho para a gente comentar sobre as escolas, né? Ela volta para esse tema das escolas. A necessidade de considerar o tempo em que as escolas serão um empecilho em lugar de ajuda não é apenas um tema hipotético. Em alguns lugares consiste na condição atual. Com certa frequência, a escola impede a educação da criança em vez de promovê-la. Temos de pensar nas alternativas possíveis. Esse livro foi escrito em 1973. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque não há nada de novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes, né? Então, é um problema que perdura aí, e a gente vê isso acontecendo, muitas escolas sendo empecilho da educação. Por quê, gente?
Não existe educação longe de Deus. Não existe educação se Deus não é o centro dela, né? Se o homem é sempre o centro dela e se o criacionismo nem é considerado. Então, o controle educacional entra nessa questão também, né? Considere as alternativas. Considere as alternativas. Quais são as alternativas para a sua família? É algo que você precisa, se você não está satisfeito, se você está nos assistindo e seu filho frequenta uma escola e você não está satisfeito com o tipo de conteúdo e educação que ele tem recebido nas horas que ele passa fora de casa, ore, sente, converse, considere as alternativas, porque isso aqui é um fato real no nosso país, certamente aqui na nossa cidade, né? Então, que a educação não seja que a escola não seja um empecilho, mas que Deus dê para vocês alternativas, seja uma escola cristã, uma escola mais tradicional, ou a educação domiciliar, né? Você precisa considerar isso com muito carinho e em oração diante do Senhor. A oração, ela é a base, né, para essas mudanças, que são mudanças grandes, né? Às vezes você não vê alternativas, a sua realidade atual não permite mudanças, mas a oração, ela prepara, né, o caminho, ela vai abrindo oportunidades. A gente começa a orar por algo que às vezes o próprio Senhor está colocando no nosso coração, né? Então ele vai trazendo aquilo no nosso coração, a gente vai orando, vai buscando direção e confiando também e dando passos à medida que nos forem abertas as oportunidades, né? A gente vê o homeschooling como uma boa opção para pais que podem fazer, nem todos vão poder ou querer fazer, mas aqueles que podem fazer e têm feito, com certeza Deus pode usar muito isso para também trabalhar no seu filho, nesse momento de ensino. A gente só... A gente vê, né, hoje em dia o movimento homeschooling crescendo muito e isso tem sido muito bom, porque é algo que tem sido encorajador para muitas famílias e a gente também tem participado disso. E só fica o nosso alerta assim, para a gente também não achar, né, que a busca do conhecimento pelo conhecimento é o suficiente. A gente precisa sempre voltar para a simplicidade, a gente precisa sempre olhar, né, o que a gente está priorizando e entender que às vezes o nosso ideal, né, a gente vê muitas famílias fazendo muitas coisas e a gente fica, ai, será que é isso? Será que é aquilo? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que comprar isso? A gente precisa se aquietar e entender que cada família tem uma dinâmica, cada família tem a sua realidade e sempre priorizar, né, a simplicidade no ensino, a simplicidade de você poder não prejudicar o seu orçamento para comprar livros, ou não esgotar uma criança, né, com excesso de atividades. Então, tudo isso é importante avaliar também. Né? O que a gente precisa realmente é da graça do Senhor, que ela que salva nossos filhos, né? A graça do Senhor. Só ela pode alcançá-los, só ela pode trazer Cristo diante deles, né? Então fica essa reflexão também. Nós somos mães que educam em casa, nós amamos esse tipo de ensino, mas sabemos também que ele não salva os nossos filhos e a gente não deve tirar o olhar do Senhor e não podemos nos enganar achando que serão os métodos, os currículos, aquilo que a gente planeja que vai ser o suficiente, que vai ser o que vai transformar tudo, né? Deus, ele tem os meios, né? Claro que ele vai usar tudo isso do nosso dia a dia, dos ensinos, para alcançar os nossos filhos. Mas a gente precisa ter o nosso coração no lugar certo também. Muito bom, isso mesmo. Ó, escute com atenção. O lar cristão deve instigar o interesse vivo e empolgante pelo estudo, aprendizado, por debates proveitosos, descobertas, leituras e comparações, sempre na moldura da verdade. O lar é o lugar onde as pessoas são consideradas importantes e são ouvidas. Tá aí, gente. O lar cristão deve ter esse diferencial do amor pelo aprendizado, porque nós conhecemos e temos conhecido o dono de todo saber,
né? Nós amamos aprender porque nós sabemos que do Senhor flui toda a fonte de aprendizado, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então a gente quer descobrir esse mundo que Deus criou, né? A gente já tem falado aqui com as crianças, isso são ferramentas para nós descobrirmos as maravilhas de Deus, né? Para nós nos maravilharmos com o que Ele criou para nosso deleite. Então, realmente as possibilidades são muito grandes, né? Quando você está do lado da criança e você está investindo na educação do seu filho, ele estudando na escola ou não, nos momentos que você está com ele, de conversas, de leituras, devem apontar para o amor pelo aprendizado, né? Deve apontar para o dono de todo saber, o Senhor Jesus. Tem mais uma questão, 212. Existe muita lavagem, isso aqui é um alerta, né? Existe muita lavagem cerebral nos livros textos, no ensino escolar, nos jornais e na mídia toda. Há necessidade de lutar para manter viva a verdade e encontrar uma ligação entre todas as matérias, em vez de manter o ensino da Bíblia como algo separado do restante e deixar que os nossos filhos pensem existir um grande muro entre a educação e a fé cristã. A gente já tem comentado sobre isso, né, ao longo da live de hoje, mas todas as coisas são conectadas no Senhor, né? Então, aqui a gente tem a ferramenta da linha do tempo, por exemplo. A gente estuda a história e a gente, dentro da história, tem os fatos bíblicos, que são parte da história. Então, as coisas que aconteceram nos livros escolares não estão desconectadas da história da redenção, da história que está ali descrita na Bíblia, né? O rei Davi, ele teve um momento na história. Jesus veio em um momento na história, né? E isso tá também, ele da mesma época, por exemplo, que o Império Romano governava sobre aquela região de Israel. E por aí vai, enfim, são inúmeras possibilidades e a gente, nós, né, nós pais, temos essa responsabilidade de fazer conectar os pontos. Muitos de nós não fomos educados dessa forma, né? Eu mesma, assim, na escola, eu realmente achava que eram coisas bem diferentes do que eu lia na Bíblia e que eu aprendia na escola. Então, agora que o Senhor tem nos despertado e, de fato, despertado uma geração aí, inúmeras famílias, para essa reconexão, né? Esse é o mundo que Deus criou. Nós estamos estudando as maravilhas de Deus. Nós estamos ciências para descobrir esse lindo mundo que Deus criou. Nós estudamos a história para nos maravilharmos com o plano da redenção. Nós vemos a mão do Senhor em toda a história, o agir de Deus em toda a história, né? Os descobridores vieram ao Brasil, né? Os europeus vieram à América, descobriram o Brasil. Não foi só para explorar o pau-brasil da nossa terra, mas com isso o evangelho chegou até aqui, né? Os holandeses lá vieram da época da Reforma, né? Ainda estavam ali bem latentes com o ensino da Reforma Protestante, vieram para o Brasil e começaram ali, né, lançar a semente em boa terra. Muitos índios creram, muitas pessoas creram e o evangelho se espalhou. Nos Estados Unidos, né, a história belíssima dos puritanos, né, sendo os pais da nação mesmo. Gente, essa é a história de Deus. Nós estamos vivendo a história de Deus. E Deus nos colocou no século XXI, nesse momento na história, para também glorificar o nome dele, né? E é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Amém. Perfeito. Acho que a gente está chegando no final. É isso, a verdadeira educação leva ao conhecimento de Deus, nós já falamos sobre isso, e ela finaliza a gente com encorajamento à oração. Porque como eu disse, né, muitos de nós não fomos educados dessa forma tão integral, né? Nos preocupando com a cosmovisão bíblica sendo aplicada ali nas coisas que nós temos aprendido. Mas ore sobre as suas preocupações. Você já vê algumas
algumas falhas assim de ensino na sua casa ou na educação dos seus filhos, ore, coloque essas coisas em oração. O Senhor mesmo vai trazer as soluções, Ele vai trazer os materiais, Ele vai trazer pessoas para te ajudarem na caminhada. Ore, não ande ansioso por causa disso, né? É um passinho de cada vez. Ela termina com uma oração muito bonita, que eu vou ler, aí depois se a Susan quiser comentar. Ó Deus, ajuda-me como mãe, ajuda-nos como pais a ser sensíveis ao sinal de alerta, ao bip que nos adverte quando alguns dos eletrocardiogramas educativos de nossos filhos estiverem em condição perigosa. Qualquer que seja a área, ciências, história, literatura, línguas, até mesmo nas primeiras letras do ensino fundamental, ou em relação às drogas ou ao álcool, ou o desejo de fugir e experimentar de tudo. Dá-nos da tua ajuda, dá-nos tua sabedoria. Tu ordenaste, nós te pedíssemos, e nós o fazemos agora. Ajuda-nos a realmente ter em nossa família o verdadeiro controle educativo das necessidades dos nossos queridos filhos do século XXI. Amém. Que assim seja, né? Sim, muito bom essa reflexão, muito encorajadora. Ela, antes de terminar essa oração, ela coloca esses textos, né, que a Nívia falou, de Tiago, no capítulo 1, que fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E depois ela faz uma conexão com Tiago 1, que fala, Tiago 4, que fala: não tendes porque não pedis. E ela fala depois, né? Que linguagem forte. Se não estivermos pedindo sabedoria, pedindo o que não temos, não seremos praticantes da palavra de Deus, pois ela nos manda pedir. Então, nós muitas vezes nos sentimos perdidos nesse mundo de ensino, né? E realmente a gente tem muitas vozes assim nos ecoando na nossa mente, né? A gente abre o Instagram aí e vê tanta coisa acontecendo, às vezes a gente se sente até bombardeado por tanta informação. E essas vozes vão trazendo pressão e vão trazendo, consomem a gente. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é fechar tudo, orar, pedir a Deus sabedoria, confiar no Senhor, voltar os nossos olhos, né, para Ele e pedir a Deus: Deus, me dá a direção certa, ou coloca os meus olhos no lugar certo, me mostra o caminho certo, né? E o Senhor, Ele responde, Ele é gracioso em nos ouvir e nos direcionar, né? Ele está mais interessado nos nossos filhos do que nós. A gente precisa sempre ter isso em mente. O Senhor ama mais os nossos filhos, um amor mais perfeito, né? Porque o amor dele é perfeito do que a gente. Então a gente tem que descansar na graça dele, porque senão a gente acha que nós, esse controle que ela coloca de uma forma boa, a gente pode colocar ele de uma forma ruim e achar que depende mesmo, né? Que nós temos esse controle que na verdade pertence ao Senhor. O controle que ela coloca aqui é de uma forma diferente, aquele controle bom, saudável, né? De você estar ali doente e alguém está lá controlando todos os seus batimentos de minuto a minuto para saber onde intervir e como agir, de uma forma positiva, né? Agora, o controle que muitas vezes a gente deixa entrar no nosso coração é aquele controle de ansiedade, de você achar que é pela sua força, né? Pelo aquilo que você faz. E aí nós somos chamadas a descansar, orar, entregar ao Senhor, pedir graça e se preparar, né? Também estudar, fazer a nossa parte, né? A gente sempre fala das duas, da balança, né? Da responsabilidade humana, da soberania de Deus, elas caminham. Existe um papel que nós devemos fazer, sim, bem prático, mas com confiança no Senhor, né? Em meio a tudo isso. Muito encorajador. Muito bom. Vamos ver Eu aqui. não sei se... Lê aí, Nívia, as mensagens. Você está conseguindo ler? Bruna, muito precioso esse capítulo, para nós também. Deus é soberano mesmo. Só Ele pode alcançar o coração de cada filho. Sim,
Leia Eusanir? É, Eusanir. Isso mesmo. Eu atualmente estou investindo tempo em oração, em orar com pais, como os pais de Sansão, pedir a Deus como educar os meninos. Pois é, o Senhor responde, viu? O Senhor responde esse tipo de oração. E tem muita coisa já revelada na palavra dele, né? Então a gente precisa realmente, como a gente tem falado, voltar para as Escrituras, né? Qual o propósito de Deus para a educação? Qual o propósito de todo homem? É glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então nossa educação caminha para isso também, né? A forma como nós ensinamos os nossos filhos. Que o Senhor te dê sabedoria, viu? E não vai ser perfeito, né, gente? Não esperem perfeição, né? Porque nessa nossa vida aqui que tem o pecado, a gente vai lutar, a gente vai ter muitas lutas. Mas, assim, o Senhor está conosco nessa jornada. A gente precisa confiar e, à medida que a gente também tropeça nas nossas falhas, né? Às vezes a gente vai planejar um dia, hoje eu vou fazer tudo isso que eu acho que vai ser legal para as crianças, e aí você vê que as coisas fogem do controle, você se frustra. Mas é assim a vida, a gente vai, continua de novo, retoma, pede ao Senhor sabedoria. A gente tem que caminhar em constância também, né? Nós muitas vezes nós somos muitas vezes inconstantes e nós não somos chamados para ser inconstantes, né? Na nossa fé e naquilo que nós temos nos proposto a fazer. Que Deus nos dê constância também. E quando a gente fala aqui, a gente está pregando para nós mesmos, tá? Porque a gente tem, eu falo isso, né? Tudo quando eu falo sobre educação é com muito temor no Senhor no coração, mesmo, porque a gente não criou nossos filhos ainda. Nosso trabalho está apenas começando, né? Nossos mais velhos aí têm 6 aninhos cada um. Então é com muito temor do Senhor que a gente fala sobre essas coisas, que confiando mesmo na graça do Senhor. Ai, tem muitos comentários que vocês são demais. A minha voz é doce. Muito obrigada. Oh, gente. A voz da Nívia é muito boa de ouvir. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Ó, a Bruna colocou. A Acho que eu Socorro. Fala entendi. aí. O mundo distorceu a definição de obediência. Li um Instagram que a mãe dizia que não queria que não queria uma filha obediente, mas uma filha livre para escolher o que fazer. Hum. Não tem liberdade Não sem existe. obediência, né? Não. A gente precisa cuidar, né? Da onde a gente tem se inspirado aí, gente. Ó, Socorro colocou uma referência aí bíblica sobre oração, Lucas 11, de 9 a 13. Esse capítulo foi muito precioso, gente. Tem, tem várias carinhas e comentáriozinhos. Olha, muito bom. Tem sido muito bom para nós também caminhar nesse livro e compartilhar as reflexões, que à medida que a gente compartilha, a gente também é alimentado, né, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Então, compartilhem aí esse capítulo de hoje com quem vocês acham que possam ser beneficiados, né? Do que a gente compartilhou, do que a Edith escreve, que ela escreve realmente com muita graça, né? E aí, semana que vem, né? Vou dar aqui um spoiler. Isso. O que é uma família? A gente vai ver que ela é um museu de memórias. Então, vamos falar sobre memórias, sobre como a família pode nutrir, gerar, produzir, florescer, transbordar momentos que perduram para sempre, né? E podem ser de geração em geração também essas memórias, né? Vai passando assim adiante. Então é muito legal. A gente fica nessa expectativa para o próximo encontro. Qualquer dúvida ou comentário podem mandar para a gente também. E que Deus abençoe, né, a noite de vocês. Já está o horáriozinho avançado. Então que vocês tenham um bom descanso aí. A gente se encontra, se Deus quiser,
terça-feira que vem às 9 aqui com vocês. Tá bom? Se Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Valeu. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.